Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na maravilhosa e querida Academia Universalista. E hoje, a nossa penúltima aula, a nossa sexta aula do nível 2, Universo 2, o segundo nível do Caminho Universo. A aula A Origem. Tá? É uma aula que eu espero que vocês gostem bastante, porque eu gosto bastante dessa aula, tá? E vamos lá, vamos começar. E eu vou colocar aqui um conceito, tá, de entropia, que é para poder a gente falar um pouco mais sobre ela, tá? Quando a gente fala de origem, estamos falando da origem de quê? A origem do tudo, tá? Como seria a origem? A causa primária, né? A origem da realidade. Então, gente, vamos lá, vamos ler aqui comigo. A entropia é uma grandeza física capaz de medir a multiplicidade de estados e a quantidade de energia indisponível em um sistema físico termicamente isolado. Entropia é uma importante grandeza física utilizada na mecânica estatística e na termodinâmica para medir o grau de desordem de um sistema. Vamos aí explicar um pouquinho o conceito. Ó. Quando você tem um grau de ordem maior, tá? Você tem uma entropia maior. E a entropia tende a diminuir como? Se você, por exemplo, tem uma bomba, tá? Onde tem vários elementos ali organizados e explode ela, qual é a probabilidade do resto da explosão voltar a estar naquela mesma condição de organização inicial? Olha aí, por exemplo, você no meio aí, ó, você tem dois potes com bolinhas de cores diferentes, tá? Estão bem organizadas. Aí você junta as duas, coloca uma sobre a outra, deixa paradinho. Elas vão ficar organizadas, certo? A entropia ali é alta, a organização. Aí você começa a agitar, colocar energia naquele sistema, tá? Elas vão se misturar. Qual é a probabilidade de você ficar chacoalhando e elas voltarem àquele grau de arrumação? Praticamente zero, né? Isso a gente vê nos nossos sistemas da vida aí, seja um sistema isolado ou não, a gente está vendo que, né, tudo tende a uma certa desordem, pelo menos em uma perspectiva, tá? Então aí na esquerda estão vendo a diferença, né? Menor entropia no estado sólido, então ali as moléculas mais juntas, menos vibração, mais coesa, e no estado gasoso, energia cinética muito alta, elas estão em movimento, estão bastante distantes umas da outra, né? Em uma desordem maior. E aí no cantinho na direita eu coloquei uma explosão aí no espaço, simbolizando a nossa ideia de Big Bang, que apesar de muitos, né, cultuarem a ideia de explicar a origem do tudo, a própria ciência, né, defende que não é uma explicação da origem de tudo. A gente já falou que é uma explicação para o movimento das galáxias e que a origem do tudo não é uma explicação na ciência. Beleza? Pronto, sabendo agora, de maneira simples, o que seja uma entropia de um sistema, nós vamos para a entropia universal. Beleza? Se a gente, analisando um sistema fechado, a gente sabe que a entropia tende a diminuir, ou seja, a desordem tende a aumentar, a gente poderia então perguntar, então será que o universo, né, que está se expandindo, as estrelas, os planetas envelhecendo, explodindo, aquela coisa toda, então será que um dia ele vai morrer? A entropia vai chegar a zero? É uma pergunta. Outra coisa, e tudo vindo de um ponto, né? Se toda essa matéria, essas galáxias, tudo isso veio de um ponto, a questão é, se a entropia está diminuindo, da onde veio essa organização, da onde veio essa entropia tão alta, né, para formar esse ponto? Outra pergunta. Aí, por exemplo, em 2003, cientistas fizeram o seguinte: antes de 2003 eles analisaram, pegaram o Hubble, aí colocaram o Hubble para dar um zoom, o maior zoom possível. Aí viu lá um bocado de galáxia. Aí tinha uma região que assim, não tinham galáxias ali, era só preto, tá? E aí alguém, ó, falou assim, vem cá, será que aquele preto ali, chegamos nos confins do universo? Né? Será que tem alguma coisa ali? Então os caras pensaram o seguinte, já sei, vamos focar o Hubble só naquele pontinho que não tem nada, preto, e vamos deixar uns 21 dias ali, ó, parado.
só olhando ali, ó, só tirando foto ali, ó, uma atrás da outra, só absorvendo qualquer resquício de fóton que chegue daquela região que não tem nada. Beleza? Eis que depois de muito trabalho, né, muita pesquisa, vem o resultado. E sabe o que é que tinha nesse pontinho que não tinha nada? Essa foto aí, ó. Salvo engano, cerca de 3.000 galáxias em uma pequena área de foto, tá? É muita coisa, tá? Então, o telescópio Hubble, lendo com vocês agora, capturou uma imagem em 2003, chamada pela NASA de Ultra Deep Field. Uns chamam também da foto mais importante da humanidade, onde essa imagem ela mostra o que está equivalente a 13,2 bilhões de anos de distância, ou seja, de anos-luz, ou seja, essa imagem está... O que vocês estão vendo nessa imagem é o que estava acontecendo em um tempo universal há 13 bilhões e 200 milhões de anos atrás. Isso é uma foto do passado ultra remoto. Estamos falando, dentro das expectativas da ciência, de 450 milhões de anos logo após o Big Bang. Né? Ou seja, quanto mais você acha que, né, que pode ir além, você vai receber o infinito, vai além. Né? É engraçado que a mesma circunstância acontece no CERN, aqui nos aceleradores de partículas. Ih, rapaz, acho que não tem mais nada aí não. Bota para quebrar aí. Botou para quebrar. Ih, rapaz, tem, e agora? Então, estamos cada vez mais lidando com o conceito fractal da coisa, né? E a gente falou, a questão do conceito de lidar com o infinito é complicado. E aí é o seguinte, vamos falar agora sobre uma característica que eu acho muito interessante, que é o que tudo gira. Né? Então vamos falar uma possibilidade da origem do giro. Eu vou disponibilizar, não sei hoje ainda aonde na academia aqui para vocês baixarem um PDF, que é um artigo chamado A Origem do Giro, de Nassim Haramein e uma outra pessoa que eu esqueci o nome, mas que é um texto muito simples, didático, foi traduzido, muito legal. E eu vou ler aqui um trecho com vocês, tá? Uma boa experiência que você pode fazer é ferver um ovo. E depois que o ovo estiver completamente frio, você tenta girar na sua mesa. Ele vai girar de uma maneira uniforme e você até pode imaginar que se esse fosse um ambiente sem fricção, sem atrito, o ovo ficaria ali cozido, girando para sempre. Agora realize a mesma experiência com um ovo cru. Você irá perceber que o ovo rapidamente diminui a sua velocidade devido ao seu núcleo viscoso. Tá? Agora visualize o magma viscoso dentro de nosso planeta. Ele certamente não está girando em um ambiente sem fricção. De fato, acredita-se que o centro de nossa Terra age como um dínamo para gerar nosso campo magnético. Contudo, nada explica de onde o momento de impulso inicialmente vem. De onde a força está vindo. O que eu quero falar para você é o seguinte. Primeiro, quando ele fala um ambiente sem fricção, o vácuo, por mais que seja um vácuo mais absoluto que a gente conhece, as moléculas estão distando em centímetros no vácuo. Tá? Então, o nosso vácuo do espaço ele não é vazio. Ali o que não falta são ventos solares, muitas partículas. Então, ele não é um totalmente vazio. Então, ele considerando o planeta, não só o planeta, praticamente todos os planetas, todos os astros que a gente conhece estão girando, né? E ainda mais com o núcleo viscoso, que tende a fazer esse momento, esse giro diminuir. Aí a pergunta vem, e da onde veio essa energia inicial? Da onde veio para tudo estar girando ainda? Né? Continuando, a diferença nas densidades, assim como as diferenças de densidades e correntes de ar em nosso planeta criando furacões, é o que gera o espaço-tempo aplicando torque na matéria barra energia e agirando na topologia observada de um disco galáctico com seus halos e jatos polares galácticos. Tá? Tem algumas coisas que ficam meio fora do contexto porque eu arranquei de lá de dentro, então por isso que eu vou disponibilizar aí o PDF para vocês lerem na íntegra, tá? Mas isso é interessante, que já entra um conceito de que o torque, o giro, não é que o espaço-tempo seja uma malha paradinha, né? Tudo parado, e as coisas ali, a matéria está girando.
Não. O conceito agora é de que o próprio espaço-tempo, a gente viu a forma do duplo torus, né? O próprio espaço-tempo, em todas as suas pequenas porções, os seus pixels, os seus bits aí de realidade, ele gira. Ele promove o giro, tá? E aí tudo vai seguindo a dinâmica de acordo com a diferença de densidade e energia, qual vai ser a forma, né, o tipo ou a intensidade do seu giro. Aqui mais para frente é o seguinte, nós vamos agora assistir, eu coloquei o volume bem baixinho, se não tiver eu até coloco, e eu vou, ele está legendado, mas eu vou ler a legenda aqui para vocês, que por uma questão do vídeo, não tô saindo do YouTube, ter que editar, né, vou fazer dessa forma para ver se fica de boa, beleza? Então é um trecho do documentário Universo Conectado, e falando um pouco aí sobre a origem do giro. Vamos lá, vou ler com vocês. Deixa eu baixar aqui o volume. Tudo está girando no universo. E finalmente cheguei à conclusão de que o fundamento binário faz com que a rotação vem diretamente de mudanças de densidade na estrutura do próprio espaço. Assim como uma pequena mudança de densidade, como o ar quente ou ar frio, pode produzir um furacão. E se olhar com cuidado, é muito mais parecido com uma galáxia. As mesmas forças são geradas na estrutura do próprio espaço, devido a um gradiente ou de uma alteração na densidade de energia do espaço. A estrutura de rotação é fundamental para a nossa compreensão da dinâmica do universo. Considere todas as variações de rotação que estão transformando. A Terra gira sobre a velocidade de 1000 milhas por hora no Equador. A Terra gira ao redor do Sol a cerca de 110 mil km por hora. O Sol, juntamente com o nosso sistema solar, está girando ao redor da galáxia em cerca de 900 mil km por hora. E a galáxia está se movimentando através do universo em cerca de 2 milhões de km por hora. Nosso DNA também expressa rotações. Os átomos giram, os prótons giram, tudo gira no universo. A rotação pode ser a única coisa que conecta a todos. Chega arrepia, meu Deus, coisa bonita, hein? Esse documentário é demais. Então, tudo está girando, porque o próprio espaço ele está promovendo em todos os seus pontos esse giro, tá? E aí vamos para o conceito de universos criando universos. Vamos ler aqui antes com vocês. Vivemos possivelmente em um multiverso, onde cada universo seria a realidade compreendida interna a um buraco negro barra branco, comum, este formado por elementos seguindo a mesma geometria universal. Em um giro, o torque, e no equilíbrio de gravidade e eletromagnetismo. O que definirá por universo dependerá da capacidade de percepção, ou seja, de interação, do observador, diretamente proporcional ao seu potencial escalar de observação, do micro ao macro. Como dizia Einstein, o universo do indivíduo depende do seu conhecimento. E aí eu coloquei que talvez não seja uma metáfora. Eu acho que Einstein estava sendo bem literal nesse momento, né? Então, galera, estamos agora, né, dentro da possibilidade de estarmos em um multiverso, onde tudo é um universo em potencial, né, formado pela mesma geometria, onde tudo gira, onde tudo está conectado, onde tudo é uma manifestação, né, em diferente escala de consciência. Ou seja, o que é que isso vai mudando em sua vida estudando isso? Você começa a olhar as coisas que estão ao seu redor de forma diferente. Você já começa a não se perceber uma coisa isolada no mundo da solidão e da ignorância. E sim você coexistindo em um multiverso, um universo, onde tudo é um universo, onde todos somos um universo, aí todos somos um. Não é que a gente seja a mesma coisa, mas todos somos o todo, né? E não tem mais solidão, não tem mais separação, porque todos estamos no mesmo campo. Então a gente pode ver ó, a dinâmica de um grande quasar, de uma galáxia, né, ou seja, de um buraco negro, como todos os prótons, tudo sendo um buraco negro, como a gente coloca barra branco, né, fazendo essa geometria, né, do torus, da matriz da vida, né, com movimento, com rotação, com essa energia que provém da fonte, vamos chamar assim. E isso é o que vai gerando a dinâmica da existência.
Ó, tudo girando, com densidades de realidade diferente, densidade de energia diferente, formando a dinâmica do movimento, que na verdade a gente viu que é a percepção da vibração do campo, e aí a coisa vai ficando cada vez mais legal. E aí embaixo aí, ó, na direita, né, um GIF aí do filme Interestelar, mostrando um enorme buraco negro, né, que no filme a galera com tecnologia aí conseguiu entrar. E o que aconteceu lá dentro? Assista o filme. Filmão. E um elemento que eu vou ressaltar de novo é a nossa incompreensão de lidar com a questão do infinito. Isso é bem complicado. Quer ver uma analogia? Lembra a analogia que a gente fez com a tela LED? Né, com os pontos mudando lá, ó, com energia, sem energia, com energia, sem energia. Aí lembra a palavra info passando? Imagina só uma tela LED com aquele bonequinho do homem andando, ó. Então, os LEDs apagam e acende. Aí fica a perninha andando. E você é um homem, tá ali andando. Se você nunca desligar esse LED, para ele, o boneco vai estar andando no infinito. A tela é infinita? Não. Mas, pro boneco, sim. E aí, pô, Rodrigo, então quer dizer que o campo, isso que a gente observa, pode estar dentro de um lugar finito? Pode, dentro de um buraco negro, finito. E lá fora não tem nada? Tem. Tem o quê? Outro. É muito complicado lidar com a compreensão do infinito. Então você vai olhando aí, ó. Ou quando você chega, acha que tá lá um pontinho. Quando você acha que chegou, lembra? Vai. E nesse GIF aí da direita, olha aí, ó. Vai mudando a escala na mesma geometria, mas o campo continua com a mesma essência. Não importa onde você esteja, em que escala. Ele tem a mesma geometria. E agora vamos para uma coisa que eu acho fantástica. E vocês vão entender o que é complexidade sistêmica, ou seja, vocês vão entender do que estamos falando agora. E até esse momento eu não citei a palavra-chave que vocês esperariam nesse assunto. Mas vou ler aqui com vocês, beleza? Complexidade sistêmica. Cada célula do corpo humano contém 46 moléculas de DNA, certo? Exceto os óvulos e espermatozoides, onde há 23. Ou seja, são os nossos cromossomos, não é isso? E se tudo isso fosse alinhado numa fila, teríamos uma espécie de corrente com 2 metros de comprimento. Tá, isso de uma célula. No total, o corpo humano tem cerca de 37,2 trilhões de células. Logo, se fizéssemos uma corrente com todas as moléculas de DNA do nosso corpo, seu comprimento chegaria aos, senta aí, 74 trilhões de metros. Ou seja, 74 bilhões de quilômetros. Você achou isso muito? A distância entre o Sol e Plutão, que é uma distância, Ave Maria, absurda, é de cerca de 5.700 milhões de quilômetros. Então, o trajeto de ida e volta, ou seja, estou aqui no Sol, vou ali em Plutão e volto, absurdo de longo, ida e volta seriam 11.400 milhões de quilômetros. Levando esses números em conta, o DNA de um único adulto poderia envolver a área entre o Sol e Plutão, dando mais de 6 voltas. Se já ficou longe até em Plutão e voltar, você vai pegar essa área toda, ó, e vai dar 6 voltas com o seu DNA esticado, cara. Cara. Enquanto que da Terra ao Sol e de volta, o DNA poderia fazer isso 70 vezes. Pô, cara, imagina você pegar tudo que tem dentro de você, está aí, ó, dentro de você, tira todo o seu DNA, estica, você vai até o Sol e volta, que tem 150 milhões de quilômetros, você vai e volta 70 vezes. Isso tudo está dentro de você. Incrível. Aí tem uma imagem, embaixo eu coloquei a referência desse estudo, tá? Mostrando aí a distância entre o Sol e Plutão, né? Ou seja, é muita coisa, muita informação, é muita coisa que está dentro do seu corpo, cara. Menina, isso é incrível demais. Vamos acompanhar. Novamente, vou colocar aqui o volume bem baixinho, tá? E eu vou acompanhar com vocês aqui mais um trechinho que eu acho sensacional, modificador de vidas, esse pensamento curto. Vou ler aqui a legenda
com vocês, que por sinal é o professor Xavier que está narrando aí. Ele fala rápido, vamos embora, beleza? Os cálculos de Nassim parecem apresentar provas de que o nosso universo é de natureza holográfica. Outra grande questão em nosso esforço é compreender a natureza das coisas. Pense na incrível biodiversidade do nosso planeta e de todos os seres vivos. Nós vivemos em um mundo maravilhoso. Pense sobre a complexidade de um chimpanzé, uma água viva, ou um talo de grama, ou algo menos complexo que está inanimado, como um simples cubo mágico. 3 conjuntos, 3 colunas, 3 profundidades com 6 cores. Qual é a probabilidade matemática de resolver por acaso? Acompanha, galera. 13,8 milhões de anos, 13,8 bilhões de anos, que é a estimativa do nosso universo. Se você pudesse enviar uma pessoa cega no tempo, juntamente com a dispersão do cubo mágico, poderia fazer um movimento a cada segundo. Quanto tempo você levaria para resolver, sem enxergar o cubo mágico? Em 13,8 bilhões de anos de existência do nosso universo, há a chance de menos de 1% de probabilidade para ser resolvido. Quanto tempo seria necessário para garantir que seja resolvido o cubo mágico? Há 43 quintilhões de possíveis soluções para o cubo mágico. Para mover todos os estados possíveis sem repetir, nunca o mesmo levaria 1,4 trilhões de anos. E talvez você possa resolver em algum ponto. Mas poderia levar muitos bilhões de anos a mais do que a existência do nosso próprio universo para resolver um cubo mágico, simplesmente por acaso. Agora imagine a incrível complexidade de um ser humano. 100 trilhões de células se comunicando a cada milissegundo para garantir que todos os sistemas estejam funcionando. Imagine que todas as partes móveis, todas as possibilidades. Quanto tempo leva para organizar isso? Porque são tão amplamente mais complexos do que um cubo mágico. No entanto, a humanidade existe. Como isso pode ser possível? E se pudéssemos dizer-lhes algo? Se damos apenas uma pequena informação, sim, você está indo para a solução, ou não, você está longe da solução. Em alguns minutos, a chance de resolver o cubo mágico seria capaz de dobrar. Então, de inúmeros bilhões de anos a alguns minutos, com um simples retorno de uma informação. O que nos dá uma pista sobre as probabilidades de como a biodiversidade, a estrutura dos sistemas celulares e toda a complexidade que ocorre poderia ter surgido com um simples retorno sobre a estrutura do próprio espaço-tempo. Ou seja, o próprio universo está dando um retorno a si mesmo. Ou seja, o autoconhecimento. Meu Deus do céu, solta a bomba! Vai na janela e grita agora! Ah! Gente, isso é muito louco, cara. Isso é bom demais. Vamos continuar. Criação além do infinito. Chegou a palavra que eu não falei até agora. Há um conceito, tá? Há, na verdade, um antagonismo que eu acho completamente irracional no meio, principalmente acadêmico, onde há um antagonismo entre a ideia de um universo inteligente, de uma arquitetura inteligente, de possivelmente uma consciência, um arquiteto inteligente como causa primária, há essa ideia colocada na palavra de Deus, inteligência primária, fonte ou o próprio universo, e há um antagonismo, né, dentro da ciência, como a origem do tudo, como o universo, como o Big Bang, etc. Então, quando você conversa no meio científico, não, o negócio de Deus, eu sou ciência, Big Bang. A própria ciência fala, cara, a gente não sabe o que é.
a origem do tudo. Big Bang não é isso. Para a ciência, a questão de Deus é algo improvável, mas é improvável não no sentido de que não pode existir, mas de que não pode ser provada. É improvável, não dá para provar. Ou seja, a ciência ela não consegue negar a existência de Deus e nem de confirmar, tá? E Deus, completamente distinto esse sentido de um homem de barba comprida, né, branca, sentado no trono e dizendo: é isso aí, vai para lá, você vai para o inferno, você não vai, aquela coisa toda. Não, tá? E aí é o seguinte, vamos agora para o final, os nossos pensamentos finais dessa aula. E eu vou citar aí um exemplo de um vídeo do famoso e saudoso Enéas Ferreira Carneiro, tá? Que ele foi um médico, tá? Formado em medicina, especialidade em cardiologia, se formou também em matemática e se formou também em física. Era professor e também foi político. Cara, um monstro, tá? Um currículo, tá? E tinha uma figura caricata, uma maneira caricata, ou seja, de chocar a política da época, né? E um cara que eu acho sensacional dentro do que eu vi até hoje, dentro das suas ideias, dos seus discursos, tá? Então nós vamos terminar com o pensamento dele, que corrobora com o meu pensamento. Aí uma imagem mostrando essa questão, ó, do olho e de uma constelação, ou de uma nebulosa, ou de uma galáxia, né, expressando o olho aí, talvez. Ou seja, talvez, como é que pode, galera, um cubo mágico, como é que pode isso tudo, essa complexidade sistêmica, essa inteligência intrínseca em tudo, ter vindo do caos, caótica, como eu vejo o pessoal, né, da pose lá do racionalismo, isso tudo é tentativa e erro da natureza, de um sistema caótico. Com todo respeito àqueles que pensam assim, eu acho isso muito irracional. Não faz sentido racional pensar dessa forma. A inteligência é absurda. Vocês viram quanta informação tem dentro de uma fita de DNA de vocês? Que daria esticar e ir até o Sol e voltar 70 vezes, se você percorrer 300 milhões de quilômetros 70 vezes, esticando isso. É muita informação intrínseca. Isso não pode ter vindo aleatoriamente, porque para resolver um simples cubo mágico, que nem se compara a quantidade de informação dentro de um cromossomo com um cubo mágico. Cubo mágico que, se você tiver um feedback, se você tiver uma inteligência, tem um chinês aí que resolve em segundos, de olho fechado e fazendo malabarismo. Esses orientais são loucos. Não, o cara de olho fechado fazendo malabarismo aqui, ó, com 3 cubos mágicos e em segundos joga os 3 na mesa resolvido. Porque ele tem inteligência, tem habilidade, tem treinamento para isso. Mas se você pegar, como vocês viram no vídeo, uma pessoa que não enxerga e ficar cada segundo fazendo um movimento aleatório, só para resolver um cubozinho mágico, levaria mais tempo do que a nossa estimada idade do universo inteiro. Então não dá. É muito racional na minha visão, tá? Agora, a gente vai explicar o que é Deus? Vamos chegar lá. Então aqui, eu não vou colocar o vídeo do Enéas Carneiro, que tem fácil no YouTube, posso disponibilizar de alguma forma para vocês, mas eu vou acompanhar o raciocínio dele, que eu achei fantástico. Aí vocês estão vendo a representação de um cromossomo, tá? Onde a gente lembra que, né, que o espermatozoide tem 23, o óvulo 23, se junta, forma 46, e aí tem todas as informações de todos os cromossomos para poder criar esse corpício, o seu corpício, o corpício de todos, beleza? Então vamos lá. Um cromossomo humano, tá? Pelo médico Enéas Carneiro e cientista. Um cromossomo humano tem cerca de 5 bilhões de nucleotídeos. Tá? Você lembra o que são os nucleotídeos? Onde cada nucleotídeo tem as 4 bases, né? Adenina, citosina, guanina, timina. Eu nem lembro direito da biologia, um assunto muito legal, mas cada nucleotídeo tem as 4 bases. Então, se um nucleotídeo, se um cromossomo que tem 5 bilhões de nucleotídeos, e cada nucleotídeo tendo 4 bases, nós vamos ter quantas bases em um cromossomo? 20 bilhões de unidades de informação, de bits.
Pronto. É o menor componente ali do nucleotídeo. O nucleotídeo é a menor partícula de informação. Então vamos chamar de bit de informação, como o Enéas colocou. Então nós temos em um cromossomo 20 bilhões de unidades de informação. Beleza? Vamos lá. Dentro da nossa computação, a gente sabe, é conhecido de que uma letra de qualquer alfabeto pode ser identificada por 6 bits. Então, se a gente pegar esses 20 bilhões de unidades de informação, de bits, e dividir por 6, nós vamos ter cerca de 3 bilhões de letras, tá? Dentro de um cromossomo. E se a gente definir que uma palavra, em média, né, tem 6 letras, vamos considerar assim, e a gente dividir essa quantidade de 3 bilhões de letras, nós vamos ter uma média de 555 mil palavras, tá? Transformando esses bits em informação, peguei esses bits, transformei em letras, letras em palavras. Agora vamos imaginar um livro. E esse livro, um livro grande, as letras pequenininhas, vamos considerar que em cada página tem 300 palavras. Então, quantas páginas a gente teria? 1.850.000 páginas dentro de um cromossomo. Mas vamos considerar um livro grossão. Fininho não, vamos apelar, vamos colocar um livro grossão, com 500 páginas. Se a gente dividir, nós vamos ter aproximadamente 4.000. Você sabe o que é 4.000 livros de 500 páginas? Pois, isso dentro de um cromossomo humano. Ou seja, a quantidade de informação inteligente, porque é a inteligência do nosso corpo. Se a própria medicina ainda está engatinhando para entender completamente o mecanismo, né, e a inteligência dessa colônia chamada corpo humano, isso em um cromossomo foi escrito aí, ó, 4.000 livros de 500 páginas de informação inteligente que vai definir tudo do seu corpo. E aí o nosso saudoso Enéas, ele cita essa frase no final do vídeo. Me recuso a aceitar isso vindo do acaso. Perfeito, na minha opinião, tá? Ou seja, aí vocês podem estar questionando, então isso vem do quê? Ao que Enéas chama de Deus, é ao que o Einstein chama de Deus de Spinoza, ao que o Rodrigo chama do universo, ao que fulano chama da causa primária, ao que Cicrano chama da inteligência maior, ao que Beltrano chama do arquiteto divino. Isso tudo é a causa primária dessa inteligência. Ponto. Quem somos nós para termos a presunção de compreender o que seja isso? Nós estamos engatinhando ainda na compreensão do que, o que somos nós, do que é da dinâmica da matéria, da energia. Ou seja, o que está por trás, o que está além do infinito, com certeza está muito além da nossa capacidade hoje. Tá? Então, o assunto para por aí. Não dá para avançar no que seja Deus. Por isso que eu acho bizarro aquelas expressões, mas porque Deus quer, mas porque Deus fez, e porque Deus pensou. Isso é você humanizar, personificar a figura de algo que não fazemos ideia, mas sentimos, vemos, deduzimos, né? E racionalmente pensamos nisso. Vou fazer uma provocação filosófica. Nós temos o caminho universo, o caminho consciência e o social. Quando a gente pensa, pô, será que nessa Academia Universalista vai ter uma aula falando sobre Deus? Deve estar no caminho consciência, né? Alguma coisa sobre religiosidade? Não. Estamos falando isso dentro do caminho universo. Porque se o sobrenatural existe, ele é natural. E é inteligente, galera. E eu acho isso muito bonito, tá? Expressar de maneira racional a existência de inteligências maiores acima da construção, acima do nosso orgulho de achar que somos, né, o bambambam, bam, bam, os únicos pensadores do universo. Muito pelo contrário. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu particularmente gosto muito dessa aula. A viagem do conhecimento continua.
tá? Cada um tem a sua percepção, mas isso aqui é mostrar o seguinte, que existem dinâmicas, existe, né, quando a gente viu o giro, existe a energia sendo, né, o elemento da manifestação via frequência, vibração de um campo repleto de pontos onde essa densidade de realidade forma um conceito muito inteligente de realidade. Tudo é muito inteligente, tá? A gente já falou, né? O que é mais fácil? O que é mais inteligente? Você destruir uma parede ou você construir uma parede? Então a construção, tá? O tudo é muito inteligente. Então essa inteligência intrínseca, eu, Rodrigo, poderia chamar de Deus, poderia chamar de qualquer nome, tá? E como eu digo, não importa o nome, mas fiquem em paz, fiquem com ele, fiquem com eles, fiquem... Enfim. E outra, só para finalizar, vocês podem questionar, então existe uma consciência só que criou tudo? Depende do que chama de tudo. Certamente podem ter consciências que estão construindo galáxias, consciências que constroem planetas, consciências que constroem coisas maiores, maiores buracos negros. A questão é, essa causa nunca vai chegar. Nós estamos lidando com a ideia, pelo menos nessa nossa realidade, fractalmente falando. Ou seja, você conceber o que é uma causa criadora que está além de um infinito, eu, como consciência, nessa experiência humana, visto a minha, né, calço a minha sandália da humildade em dizer que eu não tenho a presunção de tentar compreender o que seja isso, tá? Então, no momento, eu já vislumbro essa possibilidade de uma maneira até racional e vou aí, ó, nessa viagem do conhecimento para cada dia mais estar expandindo a minha perspectiva, minha percepção de realidade e curtindo essa viagem aí maravilhosa que só tem a trazer coisa boa pra gente, tá bom? Então, gente, uma ótima aula, um grande abraço, a gente se vê daqui a pouquinho, vamos finalizar aí, já, a próxima aula, vamos finalizar mais um nível aqui, nesse caminho maravilhoso, caminho do universo. Grande abraço, gente, tchau, tchau, valeu. Ah, não esquecendo, hein, você tá aqui no YouTube, vai pro site ciênciauniversalista.com.br para ver lá o nosso grande Academia Universalista, um mapa, uma coisa dinâmica. E se você já está aqui na academia, obrigado por participar. Deixe seu comentário, seu elogio motivacional, que é o nosso pagamento, uma coisa que nos deixa muito feliz. A sua crítica construtiva também, né? Sua dúvida. E vamos engajar cada vez mais e inserir pessoas aqui nesse projeto. Compartilhe para aqueles que você quer, que você acha que vai gostar, ou que pode usufruir disso. E aproveitem que isso tudo é gratuito, feito com muita sinceridade, tá bom? Grande abraço, gente. Valeu!